Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Agora começando a nova estratégia 2023, onde a gente vai falar muito sobre suplementação. No episódio passado eu expliquei um pouquinho o que seria essa nova estratégia e agora a gente começa a dar início sobre os suplementos. Então, a ideia desse podcast sempre foi trazer conhecimento, sempre foi trazer informação, mas eu tentei juntar um pouquinho e fazer episódios mais curtos e mais diretos sobre suplementação. Acho que facilita para vocês, facilita para a gente, e a gente vem com um grande patrocínio aí do Mercado Equilíbrio, que é uma loja de suplemento que particularmente eu sempre gostei. Quando eu comecei a minha mudança nessa vida de medicina preventiva, de suplementação, era uma loja que eu ia e ficava encantado com a quantidade de opção que tinha. E é interessante que, para quem não sabe, né, para quem é novo nessa área, a gente fica assim, o que eu vou comprar, o que eu vou tomar, tem tanta coisa aqui, o que vai me fazer bem, o que não vai, a gente fica nessa dúvida. Então a função, depois de alguns bons anos de experiência, é trazer informação para vocês de qualidade e bem sucinta para que vocês coloquem em prática na vida de vocês. Hoje vamos falar do ômega 3, famoso. Muita gente sabe da importância, mas poucas pessoas sabem como que ele funciona e a grande maioria acha que é só para colesterol. Eu tomo ômega 3 para colesterol, mas meu colesterol é bom, eu não preciso de ômega 3. Então, antes de falar do ômega 3, a gente precisa falar de gordura. Gordura é uma parte fundamental no nosso corpo. O nosso corpo usa muita gordura, usa para produzir membranas das células, fosfolipídios. O nosso cérebro, parte dele, 20% é de gordura. Então a gente usa gordura para condução de impulsos nervosos, a gente usa gordura para proteção térmica, para proteção dos órgãos. Gordura é importante, apesar de vocês terem medo de gordura, né? Todo mundo, às vezes, o paciente chega e fala, doutor, eu quero ter 0% de gordura, 1% de gordura. É impossível a gente não ter gordura. Gordura participa de tudo, participa também do colesterol, que tem uma função fundamental, importantíssima no nosso corpo, então não dá para viver sem gordura. Agora, os ômega 3, os ômegas, né, são ácidos graxos poliinsaturados. O que é isso? São moléculas grandes, cheias de ligações, né, cheias de insaturações nessas ligações. O grande objetivo, eu poderia ficar aqui 10 minutos explicando muito da bioquímica, né, da participação disso, mas eu acho que não é isso que vai fazer diferença na vida de vocês. Como sempre, eu gosto de ser prático na informação, de uma forma bem direta, para que vocês entendam, porque o grande objetivo não é vocês saírem prescrevendo ômega 3, é vocês entenderem por que eu preciso tomar ômega 3, ou se realmente eu preciso. Na verdade, todo mundo vai precisar. A grande questão do ômega 3 é que ele é um óleo, né? Ele é um tipo de gordura basicamente encontrado em fontes animais, né? E tem em fonte vegetal também, mas fortemente em fonte animal. E por que se fala muito em ômega 3 atualmente? Se fala pelo alto consumo de ômega 6. Essa é a grande questão. E de onde vem o ômega 3 e de onde vem o ômega 6? O ômega 6, ele vem, que é o ácido linoleico, ele vai vir praticamente dos óleos vegetais, né? Então vai lá a soja, o milho, o girassol, a canola, o algodão. Aqueles óleos estranhos que você vai no mercado, né? E estranhos, se você pensar de uma forma um pouco racional, você vai lembrar que milho não tem óleo, né? Quando você come milho, não tem óleo. Que algodão não tem óleo, né? Então, assim, esses tipos de óleos, eles vêm da extração das sementes. Então, você tem um processo de extração, de química, de muito trabalho para que você forme esse tipo de óleo. Só que, vamos pensar de uma forma evolutiva, né? E essa mudança bioquímica, essa extração química desses óleos é uma modificação recente na história do homem. Se a gente for avaliar a nossa evolução, isso vem do século XX, recente, onde o homem começa a ter contato com esse tipo de óleo. Só que isso aumentou de uma forma absurda nos últimos anos. Se a gente pegar nos últimos 50, 60, 70 anos, o consumo vem aumentando de uma forma absurda. É só você passar no mercado e dar uma olhadinha na prateleira dos óleos, né? Tem todos os tipos de óleo e você vai ver muita gente defendendo esses óleos aí.
Só que, eu já vou te adiantar, o seu corpo não reconhece esse tipo de gordura. É uma gordura diferente, mas ela tem uma participação também, ela tem uma função. Porque, por exemplo, quando você come semente, tudo bem, você vai ter isso aí. Ou alguns tipos de grãos, você vai ter o consumo desses óleos. Então, a grande questão é um equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3. Tudo que tiver desequilibrado no seu corpo vai ser prejudicial. Da mesma forma que se você tomar ômega 3 em excesso também, você vai ter algum grau de prejuízo, tá? Mas o ômega 3 é o ácido alfa-linolênico. Ele basicamente é encontrado em peixes de águas profundas, classicamente, né? Então a gente sabe que os peixes de água fria, eles vão ter essa característica dessa gordura protetora, tá? É uma gordura que é líquida, né? Diferente das gorduras saturadas, que a gente sabe que elas ficam sólidas, né? A gordura animal, ou quando você frita alguma coisa na panela, você sabe que ela fica sólida, a banha de porco, a manteiga. Tudo isso você sabe que é uma gordura saturada, porque ela fica sólida em temperatura ambiente. E ela é um pouco demonizada, coitada, não deveria ser. E aí a gente vem para os ômegas 3 e 6 e 9, né? São 3 tipos de ômega. O 3, basicamente das gorduras animais, de forma líquida, o 6 vegetais, e o 9, ele tá bem no meio do termo aí, tá? Agora, o seu corpo, quando ele consome o ácido alfa-linolênico, que é o ômega 6, ele vai converter esse ômega 6 em basicamente 2 outras estruturas, que é o EPA e o DHA. O EPA é o ácido eicosapentanoico e o DHA é o ácido docosahexaenoico, tá? Então esse nome maluco mesmo aí que você não precisa saber, só precisa guardar EPA e DHA, já ajuda bastante, mas eles têm funções importantes no seu organismo. Só que é legal você entender que quando você consome, por exemplo, o salmão, né, nozes, azeite, que são fontes de ALA, né, de alfa-linolênico, ele precisa de alguns fatores para conversão em EPA e DHA. Então você vai precisar de B3, B6, de zinco, de cobre, de magnésio, de vitamina C. É importante que você tenha esses fatores para que você produza o ômega 3 de uma forma eficiente. Classicamente, o que a gente define EPA e DHA? A gente vai lembrar sempre o seguinte: o EPA, o eicosapentanoico, ele tem uma característica mais cardiovascular. Então ele vai ajudar os vasos, ele vai ajudar seu coração, ele vai ser um anti-inflamatório poderoso, e a gente vai destrinchar todos. Vai abaixar a inflamação, ele vai ser um cardioprotetor, enquanto o DHA, que é o docosahexaenoico, ele é mais neuroprotetor. Quem gosta do DHA é o seu cérebro, e eu vou te explicar quem que precisa tomar DHA. A conversão vai depender desses fatores. E o ômega 6, ele tem um fator pró-inflamatório, enquanto o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório. Tudo no nosso corpo depende de um equilíbrio. E algumas pessoas, na verdade, todo mundo precisa de ômega 6 também. Você precisa de ômega 3, você precisa de ômega 6, você precisa de ômega 9. O problema é que o consumo de óleo vegetal disparou. Então, assim, mas eu não consumo. Você come em restaurante na rua, você faz self-service, tudo é óleo vegetal. Você come na casa de outra pessoa, tudo isso usa óleo vegetal. Se for na rua comer qualquer tipo de alimento frito, assado, refogado, tudo vai ser em óleo vegetal. Então você pode até não consumir na sua casa. Eu uso azeite, eu uso banha, ótimo, que bom. Mas a maior parte do alimento que a gente for consumir, qualquer restaurante onde você for, dificilmente você vai ter um outro tipo de gordura sendo utilizado. Por quê? Porque é mais caro, né? E o óleo, apesar de não estar barato, né? Que esses dias eu fui no mercado, até assustei com o preço de uma lata de óleo, um vidro de óleo, mas ele rende muito mais do que o outro tipo de gordura, né? Então, quando você vai comprar aí um óleo de coco, uma manteiga ghee, uma banha, você vai acabar pagando um pouco mais caro e ele vai durar menos. Então, se você consome qualquer tipo de alimento que não seja na sua casa, provavelmente ele está cheio de ômega 6. Na nossa história, relata-se mais ou menos que a proporção de consumo ficava em torno de 1 para 1. E não é porque a gente comia muito peixe selvagem, não é por causa disso, é porque a gente consumia muito pouco ômega 6. Então, essa proporção de 1 para 1 é uma proporção que seria o ideal, né? A gente permite, aceita até às vezes 5 para 1, 3, 5 para 1, mas antigamente vinha de 1 para 1. Quando que saiu essa curiosidade sobre as gorduras animais?
Eu esqueci, eu não li ao certo esse estudo, mas eu lembro que uma vez foram estudar pessoas que viviam no Alasca, lá, uns esquimós, que não tinha caso de infarto lá. E quando foi ver o tipo de alimentação, via que eles consumiam muitos peixes de água fria. E aí perceberam, começaram a ter uma atenção maior para cardioproteção do DHA, porque viu que o consumo desses peixes, desses tipos de gordura, né, poliinsaturada, do ômega 3, poderia ser cardioprotetor. Só que junto com o consumo de ômega 6 também começou um monte de doenças metabólicas, né? Então disparou o número de infarto, disparou o número de paciente diabético, disparou o número de obesidade. E a gente vê, é só ver nas pessoas, nos números atuais, como esse tipo de doença é prevalente, né? O tanto de AVC, de infarto, isso é a coisa mais comum hoje, nos dias de hoje. Então a gente sabe que o consumo atual ele pode chegar até 30:1 de ômega 6 e DHA, alguns lugares até mais, mas pensa, olha, vamos analisar a nossa evolução. De 1:1, 2:1, 3:1, a gente está em mais ou menos 30:1 para cima, ou seja, você consome muito mais óleo ômega 6 vegetal do que o tipo de ômega 3. Quando você pega a sua dieta, o que você consome aí de ácido graxo animal? Praticamente nada, né? Um tipo de peixe, alguma coisa, mas o peixe mesmo, o salmão selvagem, aquele peixe mais de qualidade, de água profunda, um azeite pode entrar, mas no geral você acaba consumindo muito mais ômega 6, tá? Então, essa é a grande questão. Se você pensar em ômega 3, você tem que pensar numa coisa chamada equilíbrio, proporção entre ômega 3 e ômega 6. Então, se você tem qualquer tipo de doença inflamatória, provavelmente você vai precisar de ômega 3. Lembre-se que o ômega 6 é pró-inflamatório e a inflamação não é ruim, tá? A inflamação tem o seu benefício no corpo, né? O corpo, ele produz inflamação para proteger, só que se ele tiver inflamação em excesso, ele vai acabar te atacando. Então, pró-inflamatórios e pró-trombogênicas, elas são trombogênicos também. Então, facilita a aterosclerose, né? Aquela lesão, aquele entupimento das veias e das artérias. E vamos lá, ele também estimula a participação da gordura. Gordura é interessante, porque você tem dois tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom. Classicamente, já falei muito sobre gordura marrom, é aquela gordura que emagrece, é uma gordura que faz termogênese, né? A gordura marrom, ela basicamente ela é rica em mitocôndria. Então, como que a gente faz gordura marrom? Jejum, exercício, banho gelado, tudo isso estimula a gordura marrom e o ômega 3 também vai ajudar na produção de gordura marrom. Já o ômega 6, ele é característico estimulante de gorduras brancas. Gordura branca é aquela gordura que não produz energia, ela só serve para produzir inflamação, citocinas e estimular o ganho de peso. Então essa é interessante também, para você ver a participação do ômega 3 na questão da obesidade. Então, o ômega 3, eu vou começar a falar uma série de benefícios e indicações que eu utilizo na minha prática e que vocês talvez se preencham, né, estejam nesses aí. Então, uma das funções do ômega 3, a gente vai pensar muito em coração, muito, muito, muito. Então, se você já teve um AVC, se você teve um infarto, se você tem história de insuficiência cardíaca, qualquer parte dessa, você vai precisar usar ômega 3. Por quê? Porque ele é cardioprotetor. Ele é protetor do vaso. Ele vai impedir que o seu vaso faça o fechamento, né? Porque o que a gente sabe que a aterosclerose, ele não é somente o trombo, é um trombo inflamado. Então a gente tem um endotélio inflamado, e aí por conta do LDL, do colesterol, que é um bom colesterol que vai lá te proteger, ele vai proteger essa inflamação. E o ômega 3, ele tem essa participação. A gente sabe que, olha que interessante, o ômega 6, ele tem um estímulo, ele é convertido no que a gente chama de COX-1 e COX-2, que são ácidos araquidônicos. É o mesmo mecanismo quando você toma um anti-inflamatório. Quando você toma um anti-inflamatório, um ibuprofeno, qualquer um desses tipos, ele produz um bloqueio de COX-1 e COX-2. Ele é um anti-inflamatório. E o ômega 6 é um pró-inflamatório. Já o ômega 3 ele vai ajudar a bloquear o COX-1 e COX-2. Então ele vai ter um efeito anti-inflamatório. Ele vai proteger os seus vasos de entupir novamente, ou de entupir a primeira vez, de fazer um infarto, de fazer qualquer coisa disso aí. Ele é um grande protetor cardiovascular. Ele vai melhorar o seu LDL. O LDL, ele não é vilão,
tá? Isso é muito importante. As pessoas estão demonizando o LDL, o colesterol, de uma forma muito errada. A gente vai ver que os carboidratos, eles têm mais culpa do que as gorduras nessas alterações. Mas ele pode melhorar o seu LDL. Por quê? Porque o LDL, quando aumenta, ele quer proteger seu organismo de alguma coisa. É como se eles fossem vassourinhas do seu sangue. Ele vai lá para limpar. Então, doutor, meu colesterol LDL é alto. É alto porque você tem algum tipo de inflamação em você. O HDL, que é aquela característica de ser protetor, qual que é a função dele? É pegar a sujeira do seu sangue e levar para o seu fígado. Então ele tem essa característica de ser mais cardioprotetor, então ele vai puxar. Então o ômega 3 ele pode melhorar a questão do HDL e melhorar a relação do LDL. Hipertrigliceridemia, uma coisa muito comum nos dias de hoje, que são aquelas pessoas que acabam consumindo grandes quantidades de carboidrato. Acaba tendo triglicérides altos. E aí, como que o ômega 3 participa disso? Ele participa em doses altas, ele pode melhorar os triglicéridos. Então, é uma forma que a gente tem de abaixar os triglicéridos quando a gente consome ômega 3 em dose alta. A gente vai conversar de doses daqui para frente. Sobre o DHA, ele tem uma participação cerebral muito interessante. Então, ajuda muito em questão de depressão. Tem vários estudos já trazendo benefícios de altas doses de DHA para neuroproteção. Então, junto com uma dieta anti-inflamatória, a gente vai ter benefício para quadros depressivos, de ansiedade, baixo humor. E, gente, tem alguns estudos relacionando isso muito com adolescente e criança. Isso eu vou abrir até um parêntese, porque como está comum e como chega a ser triste o aumento do número de crianças e adolescentes com quadros psicológicos, né? As crianças, né, os adolescentes, são pessoas, eu atendo às vezes jovens, assim, que tem tudo, que está ótimo, que está vivendo bem, tem uma boa condição de vida, de família, está fazendo faculdade. E eles estão perdidos no propósito, perdidos na felicidade, perdidos nas intenções de vida. E aí, quando você pega essas pessoas, você pega o quê? A pessoa geralmente é um adolescente que mora sozinho, ele praticamente não cozinha, quando cozinha pouco, e vive de quê? Vive de delivery, né? Então, ou ele vai comer fora, vai comer em um restaurante com bastante óleo vegetal, ou ele vai pedir um lanche à noite. Então, quando você pergunta a alimentação dessas pessoas, ele vive de pizza, de hambúrguer, de pastel, de todas essas coisas rápidas e geralmente come fora de casa. Então, você vai ver o excesso de ômega 6 que essas pessoas acabam consumindo. E aí você começa a ver muito isso aí, uma ansiedade, um baixo humor, uma depressão em pessoas jovens. Fiquem sempre atentos ao ômega 6, tá? O excesso e a falta de ômega 3. Então, se você tem filhos, né, jovens aí, ou parentes, pessoas que você conhece que está usando muito a cabeça, está trabalhando muito, está pensando muito, está estudando muito, e quando você olha para essa pessoa, ela está com um humor mais depressivo, ela está mais para baixo, lembre-se da falta de ômega 3, porque você vai ver a alimentação, é uma alimentação pró-inflamatória, e na hora que você precisa dos elementos anti-inflamatórios, essa pessoa não consome. Então, DHA vai ser muito protetor para essas pessoas. Gestação e amamentação é outro ponto importante do DHA. O DHA participa muito na saúde da criança e da mulher. Por quê? Porque a gente sabe que 20% do cérebro é feito de gordura e dessa gordura 60% é feita de DHA. Então olha a importância do DHA na saúde cerebral do seu filho. Você que está aí gestante ou que está amamentando, você precisa ter DHA na sua suplementação. E você pega muitas pessoas que não suplementam DHA, gestantes e principalmente quem amamenta, né? As lactantes sem tomar DHA, precisa tomar. As gestantes, elas precisam muito de DHA, tanto para a formação, né? Na parte principalmente do terceiro trimestre, tanto para a formação do feto, quanto para a prevenção de depressão pós-parto. E olha que interessante, doses altas de DHA no terceiro trimestre pode muito contribuir na prevenção de depressão pós-parto. Muito interessante, né? E para o seu filho também, prevenção da diminuição dos casos de TDAH, né? Do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo e diabetes gestacional. Muito interessante para vocês verem como é importante a participação.
Voltando ao EPA, quando a gente fala de saúde cardiovascular, é muito comum eu pegar pacientes que chegam com os exames lá, doutor, o que é essa minha lipoproteína A alta? O que é isso? A gente costuma falar que a lipoproteína ela é um marcador meio genético, né, do seu risco de infarto. Por quê? Uma pessoa que tem uma lipoproteína A, essa pessoa ela tem uma facilidade maior pró-trombótica. Então você vê, ela tem muitas pessoas, muitos pacientes que chegam, doutor, por que a minha lipoproteína A deu alta? Deu alta porque você tem uma condição genética, né? A gente gosta de falar isso, porque não tem nenhum marcador específico da lipoproteína A, mas a gente sabe que quem que é a lipoproteína A? A lipoproteína A é aquela que é ativada quando você tem uma lesão endotelial. Então, dentro do seu vaso, quando tem um machucadinho, um rachadinho dentro do seu vaso, é ela quem vai lá fazer uma proteção, fazer um reparo. Só que o reparo ele provoca obstrução. Então essa é a grande questão. Então, pessoas que têm lipoproteína A alta, elas precisam de um alto consumo de DHA, de EPA e DHA, né, de ômega 3, mas principalmente o EPA. Por quê? Porque ela vai proteger essa lipoproteína A. Então, doutor, eu tenho lipo A alta, o que eu faço? Ômega 3, principalmente em doses altas aí. Outra participação muito interessante do ômega 3 se relaciona à saciedade. Já percebeu como é comum, se você pegar, por exemplo, uma fritura, pega um hambúrguer ou, sei lá, um pastel, uma coisa que é mais simples da gente explicar, que é cheio, embebido em óleo vegetal. Pega um pastel e perceba quanto você consegue comer de pastel. Você consegue comer 1, 2, 3, 4, se deixar 5 pastéis. Pega um frango grelhado, grelha o frango e come. Você come 1, come 2, tá bom, tá sem graça. Agora empana e frita esse frango, frita o frango. É 1, é 2, é 3, é 5, é 10, é 20, você vai comendo, porque ele não traz a sensação de saciedade. Isso é muito culpa do ômega 6. Como a gente conversou na nossa evolução, são óleos que a gente não conheceu, né? Não tem. Então, lá no seu hipotálamo, eles não estimulam a sensação de saciedade. Seu corpo não reconhece. E a gente sabe que pela nossa evolução, parte da saciedade vem do consumo de gordura, porque começamos, o que foi a primeira coisa que a gente comeu? Vísceras, gorduras, né? A gente comeu o resto de animal, carcaça. E aí a gente tinha a gordura, o tutano no osso, basicamente, a gente tinha as vísceras que sobravam. Então, quando um animal atacava o outro, ficava aquele resto de animal morto, a gente ia lá e comia. Então, sobrava geralmente víscera. E a víscera é rica em gordura. Por isso nós temos essa questão de saciedade. Você pode perceber que as pessoas consomem muita farinha, somente farinha, refinado, pão, os pães e no geral, eles também não promovem saciedade, porque você está dando só carboidrato. Então você não está dando nem proteína e nem gordura, que são duas fontes importantes da nossa saciedade. Então, no seu cérebro atrapalha o reconhecimento da saciedade, o reconhecimento da leptina, tá? Então, o ômega 6, o óleo vegetal, atrapalha muito o funcionamento da leptina, que é ela que vai lá e sinaliza a saciedade, e te promove uma compulsão nisso na alimentação. Passando para as parte de exercício, o ômega 3 ele pode ajudar muito nas pessoas, nos atletas, na prevenção de dor. Então, aquela dor pós-treino, aquela dor muscular pode ajudar, dor articular também melhora muito. E isso é muito comum nos pacientes que têm algum quadro reumatológico, né? Eu tenho dor articular, eu tenho artrite, artrose, qualquer coisa disso. Quando você tira os óleos vegetais, os ômega 6, você tem uma melhora importante da dor. Quando você suplementa o ômega 3, aí sim você tem uma melhora quase que completa, tá? Então, vamos, e outra coisa, esquecendo, a relação à asma, doenças alérgicas, principalmente em criança. Crianças que têm quadro alérgicos precisam suplementar ômega 3, tá? Principalmente por conta do EPA. O EPA é um protetor dos estímulos alergênicos, então ajuda muito a suplementação. Lá em casa não falta para os meninos, todos os dois suplementam ômega 3, exatamente porque na alimentação deles basicamente zero, né, de ômega 3. Então vai para a suplementação. Hoje uma seguidora me perguntou, doutor, se você come tão bem, se você tem um estilo de vida tão saudável, por que você toma tanto comprimido? Exatamente por isso. Porque mesmo comendo bem, se você for ver a minha alimentação, o que tem de ômega 3? Baixíssimo, né? Então esse é só um dos nutrientes que faltam no nosso organismo. E a gente precisa suplementar, sim. O ômega 3 é um suplemento que é obrigatório a suplementação. Todo mundo vai se beneficiar disso aí.
Dentro do ômega 6, vamos falar das coisas ruins, ele vai aumentar muito a relação da sua insulina. Então, pessoas que têm insulina alta, por que a minha insulina está tão alta? Excesso de ômega 6, óleo vegetal. Ontem eu estava atendendo um paciente, que é até um amigo meu, e a insulina dele 35, e ele, Bruno, mas eu não estou comendo, eu não como mal, por que a minha insulina está tão alta? Quando você pega o tipo de alimentação dessa pessoa, basicamente come fora de casa. E como que você acha que é preparada a comida fora da sua casa? Às vezes até dentro de casa, a maior parte das casas hoje tem esse tipo de alimentação, imagina no restaurante, né? Esteatose hepática, o ômega 6 é um dos grandes causadores de gordura no fígado, né? Porque ele estimula essa produção de triglicéridos. Função mitocondrial, então quanto mais ômega 6, mais as suas mitocôndrias são ruins, principalmente aquelas pessoas que não têm energia, não têm disposição, não conseguem, né, não tem força, não tem nada. Asma, diabetes, alergias, quadros alérgicos e também os quadros neurológicos, Alzheimer, Parkinson, também são prejudicado pelo excesso de ômega 6, certo? Então, já te dei alguns motivos para você colocar ômega 3 na sua vida. Eu uso e recomendo para quase todos os pacientes. E agora, com a ajuda aqui do Mercado Equilíbrio, com alguns exemplos, eu vou explicar para vocês como que vocês escolhem um ômega 3 de qualidade, que é a dúvida de todo mundo. Só para vocês terem noção que eu trouxe 2, 4, 6, 8... 9 frasquinhos de ômega 3 aqui, que se você chega na loja não terão 9, né? Terão vários. Então você fala, e aí, o que eu vou comprar? Até mesmo, a primeira coisa, tenha cuidado com preços de ômega 3, tá? Porque a nossa consciência, a gente quer sempre comprar o mais barato, óbvio. Cuidado com óleos muito baratos, tá? Então, por exemplo, tem óleos que está escrito até assim, ômega 3, 6 e 9. Aí as pessoas falam, doutor, esse é bom? Não, não é bom. Ômega 6 você já toma. Para que você está comprando ômega 6? Para que você está tomando óleo de soja, né? Então, cuidado com o preço. Às vezes você pega lá R$40 um potinho, está cheio de ômega 6, ômega 9. Você não precisa consumir isso. Você entendeu já que o problema é a proporção. Então, para que você vai suplementar ômega 6? Em alguns casos a gente até precisa suplementar ômega 6, mas no caso da maioria das pessoas, apenas o ômega 3. Então, primeira coisa, cuidado com o preço, tá, gente? Não que eu queira vender algo caro, mas às vezes o custo-benefício não compensa. Sobre a proporção, eu já falei, tem post, tem tudo, mas o que vocês precisam? Vamos lá. O Mercado Equilíbrio ajuda aqui com a gente, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que vocês pegam um frasco de ômega 3, a primeira coisa que vocês vão virar é o rótulo e olhar esse rótulo e ver. Porque toda vez que você pega vai estar assim, ó, 2 cápsulas, tem basicamente 2 gramas aqui, vamos supor. Você vai estar assim, dose total de gordura, vai estar lá 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. E quantas cápsulas é a dose, tá? Porque quando você vê no verso que ele tem uma dose que é 2 ou 3 ou 4 cápsulas. E você sempre vai somar o EPA com o DHA. Então vamos só, por exemplo, aqui vai ser 1.200 miligramas em 2 gramas. Com esse valor, você tem 1.200 miligramas de EPA e DHA, né, somados. Dividido pelo total, você vai ter uma proporção. Essa proporção, o ideal é que ela seja maior que 0,7. Por quê? Porque quer dizer que você está pagando, independente do preço, o que você está tomando é ômega 3, de boa proporção. Então, às vezes, você olha pelo preço e quer comprar o mais barato. E, às vezes, você vai pegar lá uma relação dessa de 0,2, 0,3, 0,4. Você não está tomando ômega 3. Aí você precisaria tomar 8 cápsulas. Aí um potinho que tem, sei lá, 90 cápsulas, ele vai durar 10 dias, se fosse a dose ideal. E esse aqui vai durar 45 dias, por exemplo. Então, quando você aprende a ver o que você está comprando, você sabe que você não está gastando dinheiro à toa. E cada um vai ter uma dose. Geralmente, eles seguem uma proporção de 3:2. Quase todos os ômega 3, eles seguem a proporção de 3 EPAs para 2 DHAs, tá? E existem outros que têm uma diferença. Por exemplo, aqui ó, a gente pega um Mega DHA. O que é isso? Mega DHA, ele muda essa proporção de 3:2. Ele vai ter, enquanto ele tem 300 de EPA, por exemplo, ele vai ter 1.500 de DHA. Ele tem 5
DHAs para um EPA. Olha a diferença de proporção. Para quem que você vai dar um mega DHA? Você vai dar para aquele paciente, para o idoso que você quer melhorar a cognição, você vai dar para gestante, para lactante. Por quê? Porque ela precisa de DHA. Para as crianças que estão usando muito a cabeça, que estão estudando, se você quer dar um suporte neuronal, você vai para o DHA. Segundo ponto, você vai olhar sempre também os selos, tá? Todo bom ômega 3 ele tem um selo de qualidade. Geralmente o IFOS, que ele tem a certificação dele ser livre de mercúrio, porque esse é o grande problema. Nossas águas estão contaminadas e os peixes dessas águas, eles comem plantas, né? O ômega 3 ele vem dos fitoplânctons, só que eles também estão contaminados de mercúrio. Então quando você come aquilo, você acaba tendo peixes com muito mercúrio. Então, se você comprar um ômega 3 barato, você vai acabar, além de tomar óleo vegetal, você ainda vai tomar mercúrio. Olha que super investimento que você está fazendo. Então, você vai tomar um selo, você vai procurar selos do IFOS, né, IFOS, ou o MEG3. Também o MEG3 é interessante, que é um certificado também, que ele tá limpo de mercúrio, tá? Então, a gente vai ter isso para você procurar. A gente pode também avaliar sempre a questão da absorção. Então, alguns ômega 3 virão na concentração de triglicérides. Você vai ver que ele tem alta absorção na forma de triglicerídeos. Ele tem uma melhor absorção. Então, quando você lê que ele está na forma de triglicerídeos, ele tem uma melhor absorção. E outra coisa, eles costumam ter alguns antioxidantes. Por quê? Porque ele pode sofrer uma peroxidação lipídica. A gordura aqui, nesse frasco, geralmente você vai perceber que os ômega 3 são sempre frasco escuro, fora de luz. A luz pode oxidar essa gordura e você pode perder a qualidade do seu ômega. Então, ele vai vir sempre em rótulo escuro, tá? Então, alguns vêm, por exemplo, com vitamina E para ajudar a proteger essa gordura. Então, se você vê vitamina E nesse ômega, é um ômega de melhor qualidade, tá? Outra coisa que é muito comum, doutor, eu não aguento tomar ômega 3 porque me dá um gosto de peixe. Eu odeio aquele gosto de peixe, eu não gosto, fico arrotando peixe o tempo todo. Então, a gente também tem os ômegas gastroresistentes, que também ele tem uma cápsula que ela só libera depois do estômago. Então não fica regurgitando, tá? É uma opção também, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas para aquelas pessoas que não toleram bem, pode ser uma opção. Uma estratégia que a gente tem de alguns pacientes, é muito engraçado que é sempre o paciente que vem me falar, a gente já sabe que o ômega 3 de qualidade ele não congela, tá? Por que ele não congela? Porque se ele vem dos peixes de água fria, eles não congelam, né? Porque senão o peixe ia congelar. Então o ômega 3 de qualidade, você pode colocar ele no freezer lá e deixar quanto tempo você quiser no freezer. Quando você tira, ele tá macinho, você pode furar, ele vai sair o líquido, tá? Então algumas pessoas, para evitar esse gosto, essas pessoas deixam o ômega 3 no freezer e tomam e acham que diminui um pouco essa sensação. É uma opção também, tá? Eu acho que não muda muito. E eu sempre dou a dica que o ômega 3 sempre com refeição. Para mim ajuda, tá? Porque, e aí, qual horário que eu tomo? O horário que você quiser. Eu tomo com refeição exatamente para melhorar o gosto de peixe. Mas é comum, como ovo de manhã, tomo ômega 3, dá 10 horas e fala, gente, parece que eu comi peixe. Às vezes volta mesmo um pouco de peixe, porque quando a cápsula rompe, né? A gente sempre oferta para os nossos filhos na forma líquida, né? Então eu furo a cápsula e aperto. Quando vaza no meu dedo, é o dia inteiro cheirando a peixe o dedo, tá? E a gente tem o dilema também da questão do, doutor, eu sou vegano, como que eu faço com ômega 3? Hoje a gente tem, por exemplo, aqui, um vegan ômega 3 DHA. Por que a gente tem ômega 3 vegano? Porque o peixe só produz ômega 3 vindo das plantas. Então esses aqui vêm das plantas, tá? É uma opção legal também, vem dos fitoplânctons. Os vegetarianos e veganos, mais do que nós, precisam mais ainda de ômega 3, tá? Então, muita atenção, tem o vegano exatamente para ajudar isso aí, tá? Então, tem vários exemplos, tá, gente? Algumas pessoas perguntam aí de marca. O que eu trouxe aqui, basicamente, todos você encontra lá no Mercado Equilíbrio, tá? Mas são marcas clássicas aqui, Essential, Vitafor, Nau, Pura Vida, são grandes marcas brasileiras aqui que são boas, né? A Nau é importada, mas todos eles são de qualidade. E tem várias outras opções lá também, quase que eu trouxe a loja para
para mostrar para vocês, tá? Mas todos vocês conseguem lá, seja na forma online, seja na forma presencial. Vale sempre a ida lá para conhecer. Isso aí, acho que falamos de quase tudo, do congelado, selo. E a gente tem também o óleo de crio, né? Algumas pessoas falam, doutor, e o óleo de crio? O óleo de crio, ele vem de peixinhos pequenininhos, tá? Diferente dos peixes grandes. O crio também pode ser uma opção interessante se você não quiser ou quiser alternar o ômega 3. Geralmente ele tem uma menor concentração de mercúrio, porque esses peixes eles não costumam ter muito mercúrio. E eles também têm algumas coisinhas, que geralmente eles vêm com a astaxantina, colina e fosfolipídios, tá? Então ele também tem um benefíciozinho antioxidante. Também é uma suplementação muito interessante, tá? E aí, quanto que eu tomo de ômega 3? Você pode tomar de 1 a 2 gramas, tá? Eu gosto sempre de uma proporção onde você vai conseguir pelo menos 1 grama de EPA e pelo menos 500 miligramas de DHA. Então eu sempre sugiro pelo menos 2 gramas de ômega 3. Geralmente nessa proporção você consegue em torno de 1 grama de EPA e 500 miligramas de DHA. Casos maiores, pacientes com síndrome metabólica, com diabetes, com hipertrigliceridemia, muito inflamado, obesidade, casos de emagrecimento, de 2 a 4 cápsulas ao dia. A gente joga para uma dose mais alta de 2 gramas de EPA e até 1 grama de DHA. E gestantes ou idosos que precisam de altas doses de DHA, a gente vai trabalhar no mínimo em 1 grama de DHA por dose, tá bom? Então, passamos pelo ômega 3, quase que dá vontade de falar o dia todo, mas a gente tem que parar de falar um pouquinho. O ômega 3 é um suplemento para mim essencial. Se você quer saúde, você vai precisar tomar ômega 3 para desinflamar, para regular seu organismo, para regular seu sistema imunológico, sua saúde. Você vai precisar porque a sua dieta não tem ômega 6, tá? Se você não sabe aonde encontrar, volto a falar novamente do nosso grande parceiro aqui do podcast, que é o Mercado Equilíbrio, que é a loja aqui de São José dos Campos. Quem não conhece, passa para conhecer, não só a questão de suplementação, mas toda a questão de produto natural, de alimentação saudável. Lá talvez seja o início da sua mudança de estilo de vida. E para quem não é daqui, atende online, entrega online, tem o site, tem o Instagram. Sigam, conheçam, compartilhem e consumam ômega 3, esse é muito importante aí. Então, espero que tenha entendido a importância do ômega 3 e coloquem na vida de vocês. Eu coloco na minha, de todo mundo de casa, eu espero que vocês coloquem também e façam uso desse maravilhoso suplemento.